ontem, por exemplo, tem um menino que fez 3 gols. Mas o Mileno Dias não viu ele jogar? O Augusto não viu ele jogar? O Ramon Dias não viu ele jogar? Vocês não viram o Guinegão jogar ontem? Vocês contratam quem? Héctor Hernandes. Quanto que ele ganha? Vamos botar que ele ganha 100 mil dólares, vai, que eu acho que é mais. São 600 mil reais. Aí você tem um menino que faz 3 gols, arrebenta, faz gol da perna esquerda. Esse gol foi golaço, ó. Domina, vai e pum. Tava 1-0 pro Corinthians. Aí o Atlético empatou 1-1. Aí o Corinthians fez 2-1. Aliás, você viu o pênalti que o Atlético cometeu? Não, isso é absurdo. O menino foi relacionado pro profissional do Atlético. Isso é absurdo. E aí, meu irmão, esse menino, ele fez o segundo gol dele de pênalti. Meteu lá com a perna direita, gol de perna esquerda, gol de perna direita. Agora ele faz o terceiro gol, que olha que fez de cabeça. Ele fez com a perna esquerda, ele fez com a perna direita, ele fez com a perna esquerda. E ninguém leva esse menino pro profissional. Por que eu quero dizer isso? Por que eu pedi pro Cascão colocar isso? Aí que tá as dívidas. Aí que tá o rombo. Vocês entenderam onde tá o rombo? Eu vou explicar para vocês. Então o rombo onde tá? Eu deixo um menino desse, eu perco ele. Por 100 mil euros, 1 milhão de reais, mas eu trago o Héctor Hernandes. Eu trago o Pedro Raul. E arregaço com os cofres. Mas quem ganha dinheiro? O empresário que trouxe o Pedro Raul, o empresário que trouxe o Héctor Hernandes. Mas esse menino que tá aí, eu não dou chance para ele jogar. Eu não boto ele para jogar. Esse é um dos. Não, mas isso é o pior para mim. Então, esse é um dos. Se você puxar lá atrás, tem Everton Ribeiro, Claudinho, Gabriel. Eu quero dar esse exemplo que é Sader e Luiz Fabiano, e por isso, aonde que eu quebro? Aonde que eu tenho dívida? Eu tenho 5 anos de contrato com o Pedro Raul, 500 pau por mês, não é? É, até um pouco mais do que isso, e que foi o que brecou a ida dele pro Fortaleza. Então eu tenho 5 anos, 500 pau por mês, 1 ano dá 6 milhões. 6 vezes 5, 30 milhões. Fora 13º, fundo de garantia e as multas que vão tomar e os processos que vão tomar porque não vai pagar. Mas o Guinegão, que fez 3 gols, eu não olho. Ele é invisível pro Corinthians. Ele é invisível pro torcedor. Por quê? Porque ele só vai dar lucro para quem tá no amador. Ele não dá lucro pro profissional. E aí eu rebento o dinheiro. Quem que ganha dinheiro? Quem que ganha dinheiro? É o Corinthians? Não! Quem ganha dinheiro? É quem trouxe, quem fez a negociação e quem paga tudo? O clube. Não com um menino como esse. Entendeu, Quesada? Entendeu por que eu não vou ser presidente do Corinthians? Ô, craque, eu queria até pontuar um negócio aqui, que pra mim todo atleta da base do Corinthians que consegue se destacar e flertar com uma estreia no profissional, ele é um herói. Porque a gestão das categorias de base do Corinthians já era ruim nas gestões anteriores e não só se repete, como piora na gestão Augusto Melo. 79 jogadores contratados para as categorias de base e nem 30 chegaram a entrar em campo. Inclusive ontem o Daniel Trajano foi registrado. Desculpa, não, tudo bem, isso, você pode dar essa informação. Eu, se eu fosse presidente, também colocava o rapaz. Você também colocar... Eu não sei, vai, eu vou falar por mim, eu não falo por ninguém, gente. Pô, eu tenho um Sport da Sorte, que me dá 300 milhões. E o filho dele, o filho do dono, quer ser jogador, pô. Só para explicar, desculpa, craque, interromper, porque é importante. Ontem a Esportes da Sorte entrou em contato com a gente. Na realidade, o Daniel Trajano não é CEO da empresa. Ele foi gestor de patrocínio e hoje já não está mais, mas ele se apresenta ainda no Tudo bem, LinkedIn. mas se o menino for bom de bola? A passagem dele pelo então, Grêmio... vamos lá. A gente sabe se ele é bom de bola? Não. A gente julga porque é o patrocinador que está junto, certo? A gente julga isso, porque é o Corinthians, né? Porque é o Corinthians. Porque alguém sabe todos os jogadores que estão no São Paulo, na base? Alguém sabe todos os jogadores que estão no Santos, no Flamengo, no Atlético Mineiro, no Vitória, na Ponte Preta, no Guarani, a gente sabe? Não. Mas se o menino for ruim de bola, tá errado, certo? Mas também, pensando em negócio, vamos ver o que vai acontecer. Em relação ao Guinegão, você não acredita e você não acha que isso seria o ideal para que um treinador... mas quem que é esse Guinegão? Pô, esse Guinegão fez 3 gols. Quem que é o Héctor Hernandes? Fez 1 gol. 1 gol. 1 gol. Aí eu tenho um jogador que é o Igor Coronado. Ele ganha 2 milhões. Se ele ganha 500, se vai na boa, quanto vai para ele, não é um problema meu irmão. O meu salário, o que eu ganho aqui na Band, o que eu ganho na rádio, Craque Neto, o que eu ganho é meu irmão. Não tem filé de ninguém. Não tem participação de ninguém. Há 23 anos aqui. É meu. Vai na minha conta e tá a nota aí. Tem 23 anos, as notas estão aí. Só pegar as notas aí e a Band me pagando.
Então é o seguinte, aí eu tenho um jogador como esse. Eu trago Pedro Raul, eu trago Héctor Hernandes, e eu não dou chance pro menino que tem 20 anos, e aí ele pode ir embora e eu perco ele. Mas por quê? 17 anos o Guinegão. Desculpa, pensei que era até mais velho. Então, o primeiro ano dele de sub-20. Pô, o que é... Sabe por que os clubes quebram? Vamos lá, quantos jogadores o Duílio vendeu antes dele ir embora? Um mês antes. Todos os jogadores que poderiam o Corinthians ter um time. Moscardo, Murilo, Robert Renan, Adson, João Vitor, Pedrinho. Dugueiroz, Pedrinho, Pedro, Mantuan. 2 milhões de euros o Mantuan. 2 milhões de euros o Mantuan. Aí eu pago pro Pedro Raul quase 60 milhões. Pacote total em 80 milhões. 80 milhões. Então, 80 milhões pro Pedro Raul. Então você que é economista, vocês que ficam no YouTube, vocês que falam de negociação, então eu pago 80 milhões pro Pedro Raul que está no Ceará. E aí eu tenho um menino de 17, 18 anos que é bom de bola. Vai ser craque? Talvez não, mas vai ser fazedor de gol. E eu não incluo ele. Aí que está o negócio, aí que está o dinheiro, aí que está tudo. Quesada. O problema do futebol, você traçou aí um paralelo com a política no Brasil, né? Dos interesses. Cada um olha para o próprio bolso e o futebol imita a nossa política nacional, né? É a tal da rachadinha. Todo mundo quer ganhar alguma coisa e é óbvio que se ganha mais dinheiro quando traz um jogador que ninguém conhece como o Héctor, quando se paga 5 milhões de dólares por um cara chamado Pedro Raul. Como é que você traz o Héctor? Vamos lá. Pedro Henrique, que você esqueceu. Vamos colocar o Pedro Henrique, que também recebeu. Verdade. Pedro Henrique, cara. Foi embora de graça. O zagueiro que joga no Bragantino. O atacante. E tem o Pedro Henrique também, que é do Bragantino, que jogaria como titular fácil no Corinthians. Qual é o nome do jogador? Guinegão, né? Guinegão. Sabe por que ele não é titular? Porque tem alguém que não vai ganhar um dinheirão. Porque se alguém ganhasse um dinheirão, ele amanhã seria titular, seria o camisa 9 da equipe do Corinthians. Vamos lá, o Cascão, tenta ligar para alguém do Corinthians, pergunta de quem é o Guinegão. Ele é empresariado pelo Marino Rosa. Quem? Marino Rosa. Inclusive um empresário que tem uma relação muito próxima ao Augusto Melo. Vamos lá, quantos por cento tem o Corinthians do Guinegão? 80%. Então, gente, o Augusto, o Ramon Dias, o Emiliano Dias. Aí vem aqueles caras que falam assim, mas não vai jogar, aí não joga nada, aí não sei o quê. Gente, aí eu trago Héctor Hernandes, Igor Coronado e Pedro Raul. Sabe quanto dá de salário? Dos três, quer que eu some para vocês? Quase 4. 4 milhões. No ano, 50 milhões. 2 anos, 100 milhões. Fora o 13º. Aí que quebra. E luvas. Por isso que as pessoas quebram empresa, sabe por quê? Acreditam que um cara vai dar certo e que ele vai arrebentar na televisão, no futebol, na música, num CEO. Aí, quando os caras vê, tira eu do ar, fazendo favor. Aí isso aqui já entrou, ó. Sem vaselina. Já entrou, sacou? Já entrou. E quando entrou, não tem mais como voltar, porque já entrou. Já entrou. Então você perder 100 milhões em 3 jogadores. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês chamarem os universitários, para vocês tirarem nota 10. O que eles fizeram? 3 atacantes. Quantos gols e a importância deles em relação ao Corinthians? Pedro Raul, Souza. Raiva, fez raiva. Igor Coronado, Quesada. Só tem aí o salário garantido de 2 milhas por mês, bacana, só isso. Héctor Hernandes. Os 3 somados, craque Neto, 10 gols pelo Corinthians. Então, o que quebra clube? O que os presidentes e dirigentes e aqueles que trazem os jogadores com o aval do treinador? Qual o treinador que deu aval para o Pedro Raul? Qual o treinador que deu aval para o Héctor Hernandes? O Mano Menezes no Pedro Raul, em tese, né? Ele era o comandante. No Héctor Hernandes já foi o Ramon Dias, que queria um camisa 9 conclusor de jogadas. E o Igor Coronado também, o Mano Menezes na época. O que aconteceu com o Mano Menezes mesmo? Só ganhou 12 milhões. No Corinthians ele ganhou 11 milhões e 800 mil, porque foi mandado embora pelo Duílio, que renovou o contrato dele, e aí estreou no ano seguinte e mandou embora. Quem que pagou a dívida? Não é o Augusto, é o Corinthians. Não é o Duílio, é o Corinthians.
Não é o Augusto, não é o Duílio, não é o... É o Corinthians. É o Corinthians que pagou a dívida toda e a dívida que tem. Então, e aí é uma bola, é uma coisa tão... Uma bola de neve. É uma coisa tão medonha, que se você fizer as contas do que a Gaviões, a Camisa 12, o Estopim, todos os torcedores, todo mundo que doou dinheiro, sabe quanto arrecadou? 40 milhões, certo? Sabe quanto que vai gastar com Igor Coronado, Pedro Raul e também com o Hércules Fernandes? Mais de 100 milhões. Quem contratou o Ramiro, Luiz Fabiani? Foi a gestão André Sanches. Então vamos lá. O Ramiro, quando ele veio para o Corinthians, ele veio de... Ele veio em tese de graça, porque o contrato com o Grêmio tinha tinha acabado. Isso. Quanto que o Corinthians pagou de dívida pela administração do André Sanches e do Duílio? Para o Ramiro, 44 milhões. 44 milhões. Jogador de quem? Hã? Jogador de quem? Jogador de quem? Bertolucci. Sabe, então, será que o Zé Ruela como eu, o cara quitandeiro como eu, né? Eu não sou paladino da justiça, muito pelo contrário. Isso que eu estou falando é verdade. Não é mentira, não é que eu inventei uma coisa. Não é que eu estou contra alguém. Não é isso.